Eu, nesse introito, quero ler aqui Colossenses capítulo de número 1 e verso de número 26. Colossenses capítulo de número 1 e verso de número 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E a quem anunciamos, admoestando a todos os homens e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Bem, nesta noite memorável, neste dia memorável, na noite desse dia memorável, a parte que me cabe como pastor é justamente falar sobre o Evangelho para todos. E por que falar sobre o Evangelho para todos nessa primeira parte de palestra é interessante e julga-se necessário no ambiente do cristão, no ambiente do sagrado religioso que é a igreja? Porque julga-se necessário falar sobre o Evangelho para todos, porque nós temos uma tendência de excluir, nós temos uma tendência de segregar, nós temos uma tendência de colocar à parte, de colocar à deriva determinadas pessoas, determinados grupos. Nós não incluímos. Por esse motivo é necessário deixar bem claro que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um evangelho para todos, e com o evangelho nos seus primórdios não foi diferente. Quando você pega os escritos de Lucas, que ele escreve em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o evangelho teve uma certa resistência por parte dos próprios apóstolos para ser pregado, apregoado aos gentios, a outras raças, a outras etnias, ao ponto de que Jesus teve que intervir. E houve um determinado momento em que Pedro, ele estava orando em uma parte superior de uma determinada casa, e ali então Jesus, Deus o Pai, dá uma visão a ele. E quando ele tem essa visão, ele vê vários animais que na concepção do judeu eram animais imundos. Então vem Jesus, e aí no verso de número 15 de Atos capítulo 10, nós vamos ver que aí a expressão usada ali naquela visão é: não faças tu comum ao que Deus purificou. Naquela visão que Pedro tem, nós vamos ver que aqueles animais que eram tidos como imundos, como impuros, traz a alusão de toda e qualquer raça, a não ser os judeus, pois os judeus tinham preconceitos em relação aos gentios. Então há uma certa resistência por parte da própria igreja, por parte do próprio apostolado, de anunciar o evangelho a todos os povos, como fora ordenado por Cristo. Agora, depois desta visão, Pedro então ele fica maravilhado. Esta narrativa é descrita em Atos 10, do 9 ao 23, mas nós vamos ver que os versículos que se sucedem, Pedro agora entra na casa de Cornélio, e quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio é gentil, os seus servos, os seus empregados também são gentios, e quando Pedro prega, nós vamos ver que o Espírito Santo desce naquele lugar, e Pedro ele aprende uma lição. A lição que Pedro aprende é que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está restrito a uma cultura, ele não está restrito a um espaço geográfico, ele não está restrito a um prédio, ele não está restrito a uma determinada área. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um evangelho para todos. E quando eu falo de evangelho para todos, eu não estou falando que o evangelho tem que ser imposto a todos, obrigado a todos, e todos precisam aderir. Eu me refiro que o evangelho de nosso Senhor Jesus, ele é construído pelas histórias de todos.
toda a cultura, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, de modo atemporal. Este é o Evangelho de Jesus, construído, baseado nas histórias. Por isso, li Colossenses capítulo de número 1 e verso de número 26 em diante, onde Paulo entende essa perspectiva, essa ótica do Cristo, este Evangelho do Cristo. E este Paulo, quando ele entende essa ótica, nos versos que lemos, repetidamente ele usa a palavra todos os homens. Paulo diz: admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perceba que o Evangelho, então, está abarcando na teologia paulina todas as raças, todos os seres humanos, não importa onde esteja, mas todos têm que ter o conhecimento do Cristo e ser aperfeiçoados no Cristo. E quando eu olho para Jesus, eu vejo esse Jesus vivendo e ensinando o que Pedro aprendeu e que o Paulo ele descreveu. E isso é tão verdade que através de particularidades da narrativa bíblica, nós vamos ver um evangelho para todas as raças, independentemente de classes, como foi falado aqui no poema muito bem citado. O evangelho de Jesus, ele não é classista, não tem a classe superior em relação a outra, mas quando olhamos para esse Jesus trabalha com todos, e uma expressão de amostra do todos está escrita em Mateus, capítulo de número 20 e verso de número 29, quando Jesus, então, ele sai de Jericó e uma grande multidão o seguia. Presta atenção como o narrador, como aqui o escritor, ele coloca a expressão multidão. Na multidão, nós não conseguimos identificar, às vezes, gênero. Nós não conseguimos identificar a classe social. Na multidão não conseguimos identificar quem é do credo X e quem é do credo Y. Na multidão nós temos simplesmente todos. E a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus, e os narradores e os escritores bíblicos expressam isso de diversas formas. Porém, podemos também caracterizar a individualidade mostrando o todo. Exemplo, Jesus ele contou a narrativa e a história e a parábola do samaritano, do bom samaritano. E nós sabemos muito bem que havia rixa, havia problema, havia inimizade entre o judeu e o samaritano. E Jesus conta a história justamente do samaritano. Ele é um homem bom. Ele foi o único capaz de parar para cuidar daquele viajante no meio do caminho. Em um outro episódio, esse mesmo Cristo se depara com 10 leprosos. E esses 10 leprosos recebem a cura. Os 10 leprosos vão para sua casa, mas no meio do caminho um volta. E esse que volta para agradecer, nós vamos ver que ele também é samaritano. Em um outro momento da narrativa bíblica, nós vemos o mesmo Cristo agora sentado perto do poço. E de repente então chega um personagem, só que agora não é mais homem, é uma mulher. E esta mulher tem uma índole duvidosa. Agora ela encontra o Cristo, ela está diante do Cristo de todos, e quando ela se depara com Cristo, Cristo atende essa mulher, conversa com essa mulher e transforma essa mulher em uma grande evangelista. Jesus, em um outro episódio, se depara com uma outra mulher, uma mulher sírio-fenícia, e Jesus não só ouve a petição daquela mãe, não só ouve a oração daquela mulher, como Jesus também elogia a fé daquela mulher que não era judia, ela pertencia aos gentios. Mais à frente, Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, e quando falamos da multiplicação, Jesus não faz isso apenas uma vez. Jesus multiplicou os pães e os peixes 2 vezes, mas percebam, a multidão seguia, e os apóstolos, os crentes, eles não querem alimentar a multidão, na verdade não tem o que fazer com essa multidão, então manda essa
multidão embora, e Jesus diz: não, alimenta vocês, o que vocês têm? Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe, e Jesus não sai por aí fazendo uma anamnese, fazendo uma pesquisa de campo, para ver se aquele que estava sentado ali, ele era da religião A, da religião B, ou se simplesmente era da raça X, ou da raça Y. Simplesmente o Cristo dá uma ordem à igreja. Na verdade, o Cristo dá uma ordem aos apóstolos que ecoa aos discípulos da nossa era: dai-lhe voz de comer. Não é para fazer pergunta, é para você alimentar independentemente de quem seja. Essa é a mensagem da multidão, pois na multidão há variedade, na multidão há pluralidade, na multidão há diversificação. Esse mesmo Cristo um dia estava sentado. E quando esse Cristo está sentado, chega novamente os crentes, aqueles que se julgam detetores de toda a verdade. Chegam os discípulos, e quando chegam esses discípulos, eles dizem para Jesus: Jesus, estávamos vindo para cá, mas quando chegamos aqui, nós vimos que tinha um homem que estava expulsando o demônio no teu nome. Nós repreendemos ele. Mas por que vocês repreenderam ele? Repreendemos ele porque ele não faz parte da Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel. Logo, eles não podem repreender demônio, porque não faz parte do grupo. Aí Jesus quer ensinar algo para eles: quem não é contra nós, é por nós. Então, se está no mesmo propósito, não importa que não seja do mesmo grupo. Cristo é tudo em todos o Cristo opera tudo. Esse é o evangelho de todos. Mais para frente, nós vemos que esse Cristo entra na casa de um publicano. E quem é o publicano, senão o traidor do judeu, sendo judeu? É aquele que cobra impostos do judeu, sendo judeu, para alimentar Roma. O publicano era um cão, o publicano era a escória da sociedade, um homem desprezado. Jesus entra na casa dele e ainda transforma ele num discípulo que escreve o Evangelho segundo Mateus. Jesus é o homem que ama o pobre, cego de Jericó, na mesma proporção que amou o rico Zaqueu. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho para todos, ele não segrega. O Evangelho não exclui, o Evangelho inclui, o Evangelho traz para si. O grande problema que eu encontro é que as pessoas, quando elas leem essas histórias e vão repassar a história, elas não contam a história do Evangelho para todos, contam algo meio que deturpado da verdade. Então, eu finalizo a minha primeira parte citando uma frase que gosto muito, e gostaria muito que essa frase ela fosse verdadeira em nossas vidas nessa noite. E se porventura você não conseguir captar a frase de primeira instância, como está sendo gravada, depois você vai no YouTube e você anota, mas a frase diz: que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e da arrogância que possa saber toda a verdade. Que Deus os abençoe.